Tá bom. Esta aqui é a proposta do programa. E hoje será uma introdução básica. Então vamos ver como entrar dados, como salvar, como fazer cálculos básicos, como formatar tabela, criar um pequeno gráfico, fazer alguns comentários. Então será uma introdução muito rápida e básica do Excel. Tentar ver se cobrimos um pouco de tudo que pode-se fazer no único dia. As ferramentas mais comuns, mais usadas. Então, amanhã, na terça-feira, a primeira parte é entrar e formatar dados na planilha do Excel, mas parece que muitos... Alô? Parece que muitos já sabem fazer, então vamos ver. Vamos passar rapidamente isso e dependendo das dúvidas, vamos dando mais ênfase num lado. Então vamos ver como mudar a questão de fontes, alinhamentos. Vamos ver como converter os números. Por exemplo, colocar se é o dinheiro, se é metical, é dólar. Né? E vamos ver também as fórmulas. E já que muitos disseram que não dominavam as fórmulas, talvez vamos levar um pouco mais de tempo aqui nas fórmulas. E na segunda parte, vamos trabalhar com linhas e colunas, como adicionar uma linha, eliminar uma linha, adicionar uma coluna, eliminar uma coluna. Acho que também são aspectos que vocês já conhecem. Então vamos passar rapidamente nesses aspectos. Então, como vi, com base nas respostas, vamos levar um pouco mais de tempo nos formulários. Nas fórmulas, desculpa. E na quarta-feira, vamos continuando com a formatação das tabelas e vamos ver como importar diversos formatos de dados para Excel. Por exemplo, pode trazer dados até pode fazer o link da sua tabela do Excel com o Google Sheet. Pode trazer dados de formato teste, SPSS, diferentes formatos de dados para trabalhar com eles no Excel. E vamos ver também a questão da formatação condicional. Vamos introduzir um pouco isso que é esse de formatação condicional. Por exemplo, podemos definir um limite que a partir desse qual quem tem valor acima fica com verde, quem tem valor abaixo fica com vermelho. Podemos, por exemplo, colocar uma data limite que a partir do dia tal, vamos supor que é para pagamento do crédito, a partir do dia tal é o limite máximo para o cliente pagar. Se não pagou, dali para frente ele vai ter cor vermelha. E podemos já, se eu abro minha planilha do Excel, posso ver exatamente quem está fora, quem ainda está dentro. E na quinta-feira, vamos trabalhar com gráficos. Diferentes tipos de gráficos que podem ser feitos no Excel. Gráfico de barras, gráficos circulares, gráficos de linha para dados temporais. E vamos ver qual é a aplicação de cada tipo de gráficos. Quer dizer, cada tipo de gráfico tem uma aplicação específica. Não são todos dados que você pode fazer qualquer tipo de gráfico. Então vamos especificar o tipo de dados e o tipo de gráficos, de acordo com o tipo de dados. Então nós vamos ter 2 dias, duas sessões, quase um dia, a falar de tabelas dinâmicas. Vai ser o nosso último tema, que é Pivot Table. Vamos adicionar aqui também o Transpose, que é trocar linhas com colunas. E vamos ver como calcular percentagens, ordenação, vamos ver como filtrar. Vamos criar gráficos dinâmicos, de modo que se eu mudo os valores, se eu mudo as orientações e os gráficos também vão mudando. Vamos ver também como fazer o sumário de dados.
E por fim, vamos ver a segurança dos nossos dados. Então, como trancar a nossa planilha de modo que tenham acesso apenas às pessoas autorizadas. Então, de uma forma geral, este é o programa que foi aprovado para a formação. Não sei se alguém tem uma questão antes de começarmos. Ok, muito obrigado. Então vamos continuar. Então, eu vou tirar essa partilha também. Ok, então este é o que vamos ver hoje. Vamos abrir rapidamente uma tabela. Já tem uma... acredito que eu não partilhei convosco. Então, vamos abrir rapidamente uma tabela em Excel. Vamos formatar a tabela. Vamos fazer o somatório. Vamos ver como que se faz o condicional. Vamos selecionar uma parte dos dados e vermos o status bar. Vamos produzir gráficos. E segunda parte, vamos ver como começar de zero. Em vez de abrir uma tabela já existente, vamos criar a nossa tabela, vamos adicionar textos. Isto aqui já sabe, vamos adicionar texto. Vamos gravar a tabela, vamos fazer somatório, vamos fazer gráficos. E, por fim, vamos ver a estrutura geral do Excel. Acredito que já também conhece. Isso vai ser uma pequena revisão. Então, este é que nos propõe vermos hoje. Eu esqueci-me de partilhar a tabela. Eu não sei se todos têm acesso ao e-mail. Posso mandar rapidamente por e-mail a tabela. Já enviei. A tabela chama-se população por província. Ainda? Ok. Ainda não. Ainda não. Quem usa Gmail talvez já recebeu. Já recebi. Acho que os outros é por causa da... Talvez que está a usar Yahoo, mas daqui a nada vai chegar. Talvez eu sugeria que pudessem criar uma pasta com o nome curso básico de Excel. Então lá dentro podiam criar uma outra pasta com o nome dia 1 e colocam essa tabela aí dentro do dia 1. Ok, já receberam todos? Alguém ainda não recebeu? Já recebemos todos. Ok, tá bom. Então vou parar essa partilha e vamos seguir. Bom, eu sugeria que fizéssemos todos de uma única vez, né? Depois cada um vai praticar mais tarde. Mas por enquanto podíamos fazer todos de uma única vez. Então, já que todos sabemos usar o Excel, podemos... Eu sugeria que fôssemos na pasta onde foi guardada a tabela. Então, eu pus aqui no cursos. Excel, dia 1. Então, a tabela é esta aqui, população por província. Então, uma das formas de abrir a tabela no Excel é só fazer o duplo clique. Vocês conseguem ver todos a minha tabela?
Ainda não. Estávamos a ver, mas já tirou. Ah, ok. Então, deixa eu devolver. Que tal? Conseguimos ver. Ok. Esta aqui é uma tabela em Excel, então já sabemos fazer. Ela tem colunas e depois tem as linhas. Então eu tenho aqui os títulos. Nesta coluna tenho o nome das províncias de Moçambique e esta coluna B tem a população total. São dados reais do censo de 2017. Então, a primeira coisa que podemos fazer é formatar a nossa tabela, né? Se nós quisermos. Então, eu faço com mouse esquerdo, faço clique no primeiro na província, eu posso fazer essa seleção. Todos conseguem fazer até aí. Então, selecionei a minha tabela, eu vou aqui no Insert. Se eu faço Table, ele diz qual é a tabela. Quando eu faço OK, então agora eu estou a formatar a minha tabela. Então, se vocês notam aqui, eu posso mudar as cores como eu quero. Se eu quero apresentar desta forma. Acho que isso aqui já não dá. Consegue ver as mudanças todas, né? Vamos até aqui. Temos o chat aqui. Então, se eu fizer uma pergunta, podem responder no chat. Conseguiram todos formatar a tabela? Yes. Quem conseguiu formatar até aí? Temos dois yes. Estou recapitulando. O que eu fiz foi selecionar aqui. Fiz o Insert Table. Então, aqui ele seleciona logo a área da tabela. Faço OK. Ele mudou. Então, aqui eu posso já escolher o tipo da tabela que eu preciso. Ok? Então, podemos avançar. Então, quem acha que não, pode escrever um no no diálogo que ainda está a formatar a tabela. Então, se não há nenhum no, podemos avançar. Ok. Então, aqui eu tenho a minha tabela. Acho que conseguem ver aqui no fim, tem o Table Design. Então, no meu Table Design, posso aqui mudar algumas coisinhas rápidas. Por exemplo, eu posso ativar o total. Então, se eu ativo o total, ele coloca esse cardinal porque o campo é pequeno. Eu posso colocar o cursor aqui, ampliar a minha tabela. Então, já está. Então, ele já colocou aqui o total. Mas a coisa que eu queria mostrar é que se eu clico aqui na célula, aqui embaixo, eu posso já ter o que eu preciso. Se quero contar, quero média. Por exemplo, se eu quiser média da população, ele está me dizer aqui que a média é esta. Se eu quiser contar,
Ele vai me dizer quantas províncias estão inclusas aqui, né? Posso querer desvio padrão. Sim, alguém tem uma dúvida? Sim, acho que nós estamos a conseguir acompanhá-lo, porque temos que abrir a nossa tabela Aham. e estar a ver a sua tabela. Não consegue, não pode no seu computador. Não estão nos laptops todos? Estamos nos laptops, mas o que está a acontecer Sim. é que tenho que estar a olhar para a sua tabela. Uhum. Então, quando eu ponho, não minimizo, né? Mas ponho a tabela num tamanho um pouco menor para ter as duas telas disponíveis, né? Sim, sim. A sua e a tabela que eu tenho aqui. Sim. Os campos que eu tenho que abrir aí no insert, não sei o quê, agora tinha dito para abrir design, não é? Aham. Então, como está pequenino, eu não consigo encontrar as funções que está aí a dizer. Mostrar. Exatamente. Ok. Então podemos fazer uma coisa. Então é um pouco difícil. Não sei se é só problema meu ou se é problema de todos, né? A ideia Obrigada. não pode haver alguém com problema. Então, o que podemos fazer é o seguinte. Podemos olhar uma pequena demonstração e depois vocês vão repetindo. O que acham? Talvez seja melhor. Sim. A primeira coisa foi abrir tabela. Então, todos vimos. A segunda coisa foi formatar a tabela. Conseguiram fazer? Vou voltar. Então, podem olhar o que eu estou a fazer. Não. Então, consegue ver a minha tabela? Sim, sim. Ok. Então, o que eu fiz, a primeira coisa que vamos ver é como formatar a tabela. Com o mouse esquerdo, seleciono aqui na província. Sem largar o meu mouse esquerdo, arrasto, seleciono o total. Começo a descer até fechar toda a cidade de Maputo, até a cidade de Maputo. A seguir, segundo passo, vou no menu Insert. Então, aqui no menu Insert, tenho aqui Table. Talvez que tenha Office em português, vem tabela. Clico no Table. Ela aqui seleciona a minha tabela. Você consegue ver, está tracejado. Se eu faço OK, ele já formatou a minha tabela. Então, todos conseguiram fazer até aqui. Alguém tem dúvida até aqui? Pode escrever o yes no... Quem tem dúvida pode escrever o yes no chat. Quem não tem dúvida pode escrever no. Ok. Maybe no. Ok, Narciso. Maybe no. Já mudou para no. Ok. Então já vimos como é que se formata. Depois vamos de voltar desses assuntos. É só uma visão rápida hoje. Então vamos voltar de novo para aqui. Já temos aqui a tabela formatada. Então eu mostrei que nesta zona, vocês conseguem ver o meu cursor, eu já posso ter muitos formatos de tabela que eu posso mudar.
Então, o que vocês vão fazer agora é escolher uma outra cor da tabela diferente daquela que esteve lá por defeito. Por exemplo, eu escolhi esta aqui. Então, agora voltem para o vosso Excel. Podem ampliar o vosso Excel e mudem a tabela. Escolhem um outro formato da tabela e não aquele que esteve lá por defeito. Conseguiram mudar? Quem conseguiu pode escrever yes no chat. Quem não conseguiu pode escrever no. Só tenho 4 yeses. Alright. Então, vamos de novo voltar. Agora para o que vocês estão a fazer e olhem para a tela. Olhem para o Google Meet. Então, se eu tenho aqui a minha tabela selecionada, talvez alguns por defeito já pode estar aqui indicado, mas você pode vir aqui no Table Design. Aqui no Table Design, tem muitas coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu tenho aqui o filtro. Consegue ver o filtro? Eu posso ativar e desativar o filtro que está lá. Vou desativar o filtro. Aqui no total, eu ativei o total. E depois vim para aqui. Consegue ver o meu cursor? Se eu coloco aqui no meio, ele cria um mais. Então posso pisar com o mouse esquerdo e amplio. Ok? Então, agora vamos repetir isso aí. Então, todos. Aqui que eu pedi. Tirar o filtro e ativar o total. Só isso. Quem terminar pode escrever Done no chat. Mas pode levar o tempo, não se preocupe. Então é só desativar o filtro e pôr o total. Só tenho 2 dones. Alguém tem dúvida? Três dones. 4. Yes. Ok. 6 dones. Alguém ficou atrás até agora? Ok, se já fizeram, vamos voltar no... Podem parar o que estão a fazer. Vamos voltar de novo na nossa tabela. E
O que eu estava a mostrar é que aqui no total, se eu clicar na minha célula do total, esse é o total da população, acho que todos têm 26.899.105 habitantes. Tem uma setinha aqui embaixo. Se eu entro na setinha, ele me diz o que você quer aqui. Posso querer média da população por província. Ele soma toda a população e divide por 11. Então, mas posso querer... O somatório já tínhamos o mínimo. Qual é a província que tem menos pessoas? Qual é o mínimo de toda a população? Que é 1 milhão. Acredito que é a cidade de Maputo. Máximo. Mais populoso, 5 milhões. 400. Província de Nampula. Né? Então tem aqui muitas funções que você pode escolher. Então o que temos que fazer agora, vamos voltar no nosso Excel e vamos experimentar trocando aqui. Só seleciona aqui na célula e vai trocando aqui o tipo do somatório que você quer, o total que você quer. Se quer média, count, máximo, mínimo, sum. Isso ajuda. Imagina que você tem 1000 registros. Então, qual é o mínimo? Então, você vem aqui. Mínimo. Qual é o máximo? Máximo. Quantos são todos? Embora é possível contar aqui, mas podes ter esses dados rapidamente aqui. Alguns têm os botões em português. Isso pode constituir uma dificuldade. Pode constituir uma dificuldade, mas não tanto, porque a posição das ferramentas é a mesma. Não difere. A questão é só tradução para português. Por exemplo, o total é o mesmo, aqui é mínimo, é somatório, é o máximo, contagem, média, né? Não tem muita variância, é a mesma. Acho que não vai afetar muito, né? Eu acho. Então, podemos experimentar. Quem conseguiu experimentar é só escrever Dani. Então, só selecionar aqui. E aqui me mostra contagem, soma e média. É muito simples. Ok, já tenho OKs. Quem ainda não fez, pode escrever no. Ok, só pensei que fosse um no, então são OKs. Ok. Thank you. Então vamos ver mais umas duas coisas aqui na formatação das tabelas. Podemos voltar aqui no diálogo, na tela. Então, se eu seleciono aqui todos e vou aqui no Conditional Format, Color Scale ou escala das cores, acredito que em português está assim. Eu posso aqui
ir selecionando a escala das cores. Então, vou selecionar esta aqui. É só selecionar uma que você quer. Quando eu faço OK, então dá para ver já. Quem tem menos, colocou logo a vermelho, vai reduzindo o vermelho. E quem tem mais, colocou a verde. Então, só olhando os meus dados, eu posso rapidamente ver quem tem mais, quem tem menos, usando o condicional. Deixa eu repetir o que eu fiz. Com o mouse esquerdo no total, eu fui pintando até o fim. Vim aqui no Conditional Format. Fui no Color Scales. Então, no Color Scale, aqui você pode escolher qual é que quer. Acredito que esse aqui é mais bonito, né? Então, pode escolher qual é o Color Scale que você quer. Vou ficar com este aqui. Este aqui acho que é mais apelativo. Então, dá para ver. Quem tem mais, fica com o verde mais carregado. Passamos do amarelo, laranja, até ao quase vermelho. Podemos testar. Quem terminou pode escrever o Done. Ok. Então podemos voltar. Alguém ficou atrás? Ok, então podemos fazer vamos fazer o gráfico. Fazer gráfico também é muito simples. Eu vou selecionar a província com o mouse esquerdo, pinto o total, vou arrastando para baixo. Vou no menu Insert. E aqui no chat tem diferentes tipos de gráfico. Havemos de ter uma aula específica para isto, para o chat. Então, vamos ver aqui no Recommended. E podemos escolher um gráfico. Então, este aqui é o gráfico. Então, o que eu fiz? Selecionei aqui. Insert. Recommended. Gráfico. Ok. Então, podemos experimentar. Vamos fazer gráfico todos. Quem terminou pode escrever o Yes. Ok, temos muitos Yes. Então, aqui só para monitorar o nosso progresso, eu vou aqui terminar essa partilha. Vou aqui partilhar. O Notepad. Então, já vimos como abrir tabela, já vimos como formatar tabela, já vimos como fazer somatória, conditional, pintar a população pelo tamanho, já vimos como selecionar uma parte e ver no status bar,
E já vemos como produzir gráfico. Ok? O que vem a seguir é, na verdade, uma repetição, mas em que nós vamos criar nossos gráficos. Ainda temos quase 17 minutos. Então acho que podemos correr rapidamente. Então vamos aqui a Stop Sharing. Vou voltar ao meu Excel. Eu vou criar um novo workbook. Quero uma nova página. Eu acho que não precisamos gravar isto aqui, porque essa é uma introdução rápida. Por exemplo, o gráfico não fizemos nenhuma modificação. Podemos mudar aqui os totais, dar os títulos. Aqui por mudar o nome, mudar a cor. Né? Então não fizemos isso porque ainda vamos ter um tempo para tratarmos dos gráficos. Era só apenas uma visão rápida, então não precisa gravar nada. Quem quiser pode fechar ou inicializar o Excel de novo. Mas quem quiser pode vir aqui no File. Vai no Blank Workbook. Ou pasta vazia. Não sei se continua partilhado. Consegue ver uma pasta vazia? É só por Yes. Quem consegue ver? Ou põe sim para diferenciar? Acho que não. Então, Estou a partilhar. Conseguimos ver o exercício inicial. Inicial, né? Ok. Então vou fechar isso. Agora sim. Ainda está a carregar. Ok, agora já está. Então, falando um pouco disto, esta aqui é uma planilha de Excel. Então, as referências aqui são feitas por linha e coluna. Por exemplo, e vem aqui escrito, vocês conseguem ver todos. Tem A1, quer dizer que é coluna A, linha 1. Se eu venho aqui, está a dizer B1, coluna B, linha 1. Estou aqui, C8. Coluna C, linha 8. Então, é assim como o Excel funciona, como a referência das linhas e a referência das colunas. Aqui embaixo temos os sheets. Acredito que são pastas. Então, eu posso adicionar aqui muitos. Eu tenho só um. Sheet 1. Eu posso adicionar 2, 3, 4, 5, 6. E o limite dos sheets que você coloca aqui tem muito a ver com o limite da memória do seu computador. Mas recomenda-se até 255 sheets. E cada um desses lugares eu posso colocar dados diferentes. Posso colocar dados diferentes em cada um desses sheets. Né? Podemos... Desculpa. Sim, sim.
Tivemos uma queda de sinal aqui na sala onde nós estamos e perdemos a parte introdutória desta matéria aqui. Ok, Sim. tá bom. Estivemos a acompanhar até o momento que abriu a nova folha. Ok, tá bom. Então, vou recomeçar aqui. Vou... Tenho muitas folhas. Deixa eu apagar aqui no... Aqui estamos a usar. Aqui a gravar. Tá. Ok. Então, eu tenho aqui. Então, o que eu estava dizendo é que o Excel faz referência a partir das linhas e colunas. Por exemplo, se eu coloco o meu cursor aqui, ele diz que é A1. Coluna A, linha 1. Se eu coloco aqui, vai dizer que é B1. Então, coluna B. Coluna B, linha 1. Se eu coloco aqui, vai dizer que é B8. A coluna continua B, mas a linha é 8. Então, aqui o cruzamento é onde referencia a minha célula. Esta é a célula B8. Assim é como funciona. Outra coisa que eu estava a dizer é que eu aqui tenho aqui células. Desculpa, estas são pastas. Então, tenho esse primeiro worksheet, o sheet 1. Eu posso adicionar. Aqui tem um mais aqui embaixo. Quando eu clico, ela adiciona. Eu clico, ela adiciona. Ela adiciona. Isso aqui posso ir até... Recomenda-se até 255, mas na verdade o limite total tem a ver com a memória do seu computador, até onde ele pode conseguir suportar, porque chega um momento que o ficheiro é tão grande, que pesa, o seu computador fica lento, mas até 255 recomenda-se que pode ter. E outra coisa é que eu posso renomear, posso fazer aqui, mouse direito, renomear, posso dar um nome, vou dar Paulo. Né? É só para ver como é que posso renomear. Mouse direito, renomear. Sei lá. Podia ser população, mas dependendo da informação, até pode ser províncias. Aqui vou pôr Maputo, Gaza. Então você tem informação por província aqui. Então se eu clico vai mostrar cada província. Então podem voltar para o vosso Excel, criar uma pasta vazia, adicionar as pastas e mudar de nome. Por favor. Quem terminar é só escrever feito. Então, como TPC, vamos criar uma tabela de controle de despesa dos últimos 5 meses. Despesas em casa. Podemos escolher 5 áreas, por exemplo. Aqui eu vou colocar despesa. Por exemplo, pode ser por TV. Rancho. Mais o que? Combustível.
Comunicações. Educação. Ok. Cada um pode escolher as áreas que ele precisar, que achar. Então, queremos 12 de maio. Junho. Julho. Agosto. Então, essa é a planilha que você tem que fazer. E aqui vão estimar. Pode ser valor fictício. Quando você gasta por TV, quando gastou em maio, junho, julho, agosto. No rancho, quanto foi. No combustível, quanto foi. Comunicações, quanto foi. Na educação, quanto foi. Então, valores assim. Podem ser reais, podem ser fictícios, mas para termos uma ideia, que essa parte da criação de criar uma tabela vazia, adicionar valores e gravar. Então, para gravar é simples, eu vou aqui, File, salvar como, e aqui navego para onde eu quero guardar. Ok? Então, por hoje é tudo. Então, quem não conseguir, podemos refazer amanhã.